Oi, gente. Hoje eu vim aqui falar sobre a minha experiência de cirurgia de esterectomia que eu tive que fazer. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu descobri que eu tinha um mioma e esse mioma era bem pequenininho e o meu útero também estava pequeno, entre aspas, né? Ele estava com 160 e o mioma estava com milímetros, não chegava a 1 centímetro. E aí o meu médico falou, olha, vamos observar, vamos fazer os exames cotidianos e a gente vai observando a evolução desse mioma. Com o tempo isso foi passando, no ano seguinte eu ainda cheguei a fazer o exame, deu uma pequena mudança, mas bem pequena e sutil, não tinha tanta coisa. No outro ano eu fiquei sem fazer o exame, no outro ano também, muita correria, trabalho, estudo, tudo. Fui deixando de lado e em 2019 eu voltei a fazer os exames e aí eu procurei uma médica paga, que eu estava sem plano e falei com ela, olha, eu sei que eu tenho mioma. Ela falou, não, você não tem um mioma, você tem um grande mioma, porque aí eu já estava, quando eu procurei, realmente eu procurei porque eu já estava com grandes problemas. Eu estava com muita hemorragia, eu sentia algumas dores bem chatinhas, meu útero, meu abdômen estava muito grande, todo mundo perguntava se eu estava grávida, era uma situação assim super constrangedora para mim. Eu nunca fiquei grávida na minha vida, eu nunca tive o sonho de ser mãe e eu acho até que o mioma fez isso também, porque eu não tomava anticoncepcional nem nada. Se viesse eu ficaria super feliz com uma gravidez, não ia fazer nada, mas não fui buscar também. E aí ela falou, você vai ter que operar. E tipo, do nada ela falou que eu tenho que operar. Ela nem tinha feito nenhum exame ainda, nem nada, mas aí ela me passou alguns exames e eu fiquei um pouco achando que era mais uma situação comercial que ela estava querendo me passar. Aí eu conversei com uma médica vizinha minha, ginecologista também, uma excelente pessoa, que me deixou assim bem orientada, apesar dela de eu não ir no consultório dela nem nada. Ela me fez um favor, coisa que eu sei que é super chato para profissionais fazer isso, mas eu no desespero fui solicitar ela essa orientação. E ela me deu, ela pediu para eu levar os exames para ela ver, viu, e ela chegou à conclusão que eu ia ter que operar, mas que mioma, normalmente, quando você está na menopausa, ele diminui, some. E aí eu fiquei com aquele falso conforto no meu coração que eu tinha que esperar. Eu já tinha esse conforto, né? Eu já queria alguém que me falasse isso. Ela não falou isso, ela disse que pelo tamanho era bom eu operar. Só que eu queria mais esperar até eu ficar, como várias mulheres me falaram, Denise, não opera. Quando eu entrei na menopausa, eu acabei diminuiu bastante, eu fiquei com a minha vida normal, não tive mais problema algum. Só que aí eu fiquei desempregada e veio a pandemia e eu tinha muito sangramento, uma qualidade de vida muito ruim. Eu não conseguia fazer nada enquanto eu estava menstruada, não fazer nada por falta de força nem nada, mas por falta de condições, porque eu tinha que estar no banheiro toda hora trocando os absorventes, porque enchia muito rápido, vazava, transbordava. Eu não conseguia ficar uns minutos sentadas, que aquilo já vazava. Era o meu sofá, minha cama, minhas cadeiras, tudo manchado por causa daquilo. E estava saindo um líquido também depois da menstruação, que era tipo uma água, mas com volume de urina, e eu estava muito preocupada com aquilo. E aí eu fiz o meu plano de saúde, procurei um médico, esse médico me pediu uma outra bateria de exames, e aí ele viu que o meu útero, quando eu fui na primeira médica em 2019, meu útero já tinha aumentado 10 vezes. E eu, em vez de um mioma, eu já estava com 7 miomas. Quando eu fui nele, além dos 7 miomas, ele encontrou 2 cistos, um de 2 centímetros e um outro de 15 centímetros. E aí ele ficou muito assustado e ele pediu para eu procurar um oncologista. Quando ele falou oncologista, passou uma espada na minha coluna, sabe? Uma sensação de um frio na coluna, porque normalmente você acha que se você vai procurar um oncologista, você está com câncer ou com uma possibilidade de câncer, né? E isso não é uma notícia que ninguém quer ter, né? Mas ainda assim eu procurei. O primeiro oncologista que eu achei, ele foi muito
não sei como te dizer, assim, impessoal, frio, seco, direto, mas foi um choque, assim, para mim, ouvir tudo que ele disse. Ele queria me operar em 2 semanas depois. Eu saindo dali, fui com meu marido ficou desesperado com tudo aquilo que ele falou, nós saímos de lá e eu resolvi procurar um outro médico, aconselhada pela minha cunhada, que já tinha feito cirurgia em um outro hospital com um outro médico. E aí eu marquei essa outra consulta. Quando eu cheguei nessa outra consulta, graças a Deus eu encontrei um médico super humano, muito coerente, muito informativo, que me passou uma certa tranquilidade para que eu fizesse aquilo e passasse por aquilo da melhor forma possível. E aí isso já era novembro do ano passado, dezembro de 2020, e a gente estava em plena pandemia, sem certeza se eu ia ter como operar ou não, porque as cirurgias eletivas não estavam sendo autorizadas. E aí ele marcou para o dia 10 de fevereiro com a possibilidade de não vir a ocorrer essa cirurgia. Eu já não tinha mais esperança de não operar, eu tinha que operar agora porque a gente tinha que ver se os tumores eram benignos, se eram malignos e o que a gente ia fazer depois de sair esse resultado, né? E aí ele tinha a possibilidade de fazer uma histerectomia total, tirando os ovários, o útero e além de tudo também os glândulos e tudo que mais que tivesse que tirar se tivesse realmente já um tumor maligno e tivesse tomado todo o útero ou qualquer outro órgão que tivesse em volta, né? E aí eu fui para a cirurgia, mas nesse processo dele marcar até eu ir, eu tive apoio de muitas amigas, muitas pessoas, muita oração, muita gente falando coisas boas, sabe? Apesar de toda... Não é que eu tinha toda a dúvida, você fica com algumas dúvidas, né? Você acha, será que é vontade de Deus que eu venha morrer agora, que isso seja o meu fim? Ou não, o que eu vou aprender com isso, o que eu vou ter que passar depois com isso, até quando eu vou ter que fazer o tratamento. Mas foi tranquila. Quando chegou a data mesmo da cirurgia, eu estava muito tranquila, já assim, liberta de todas as dúvidas, de todas as preocupações. Eu fui de coração aberto para fazer o que tinha que ser feito. A única coisa que eu não imaginava é que eu ia sofrer tanto. Assim, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, eu nunca tinha feito nenhum corte, nunca tinha nem quebrado um braço, nada. Opa! Quase que eu caio do celular. Nada, né? E aí eu fui para essa cirurgia sem saber de nada, nem anestesia geral eu tinha tomado na minha vida. O meu corte ele tinha que ser na vertical, não podia ser horizontal, porque o tamanho estava muito grande. Eu não falei, mas o meu útero já estava com 1.800 no último exame que eu fiz antes da cirurgia. E aí, no ato da cirurgia, ele fazia o congelamento dos tumores para ver se era benigno, maligno, se ia ter que tirar alguma coisa ou não. E depois os miomas ia para biópsia também para ver o que ia dar. Graças a Deus, gente, os exames deram tudo positivo, não tinha nada maligno, foi tudo benigno. O corte foi vertical mesmo, foi de cima da linha ali em cima da vagina e até acima do útero. Do útero não, do umbigo. É um corte muito complicado, muito difícil de depois você lidar, né? Se você não tiver o auxílio de uma pessoa para estar ali te ajudando, fazendo as coisas. Eu tive meu marido, na verdade minha mãe queria vir, minha amiga Josefa queria vir, minha amiga Denise queria vir, minha cunhada Cíntia também já tinha se oferecido. Só que meu marido ele quis ficar, porque como ele estava trabalhando em casa, ele tinha alguns dias de férias para pegar, ele quis ficar e também devido à pandemia, tudo das pessoas estarem com uma certa dificuldade de estarem trafegando, andando, para uma questão de saúde também, não só minha, mas das outras pessoas, ele preferiu a gente mesmo que já estávamos aqui em casa ficarmos nesse tratamento, né? Ele me dando auxílio.
E realmente eu não fiz nada, mas eu me preparei antes, eu deixei comida congelada, eu deixei um monte de coisa pré-preparada já para ficar realmente de molho nesse período. E realmente você fica de molho, porque você não consegue levantar nem sentar, o pós-operatório é muito doído, comer é diferente, você beber água, ir no banheiro, se pentear, qualquer coisa depois é diferente, porque aquela dor ali no abdômen, tudo que você faz, você acaba usando força do abdômen. E no início você não pode fazer força no abdômen. Eu tive alguns problemas, tá? Inicialmente estava tudo bem, parecendo que estava tudo indo bem, só que 2 semanas e meia depois da minha cirurgia, eu tive abertura de 3 pontos. Esses 3 pontos eu tive que fazer um tratamento com soro, lavagem com seringa e soro, e acabou fechando com o tempo, né? Mas o meu médico também tinha passado uma indicação para para tratamento na câmara hiperbárica para ajudar nesse fechamento, mas o plano não liberou e graças a Deus não precisei fazer. O meu médico ele foi muito, muito, muito bom no antes, no durante, no depois da cirurgia. Ele me deu assistência o tempo todo por WhatsApp, eu podia mandar foto para ele me dava orientação, ele me consultou ainda umas 2 vezes depois da cirurgia. E ainda tem uma consulta que eu vou fazer com ele daqui a uns dias, mais ou menos depois de um mês, 60 dias, né? Para ver como é que tá. Mas, assim, tudo correu muito bem. É uma coisa que ninguém quer passar, eu acho assim, é difícil você passar por uma cirurgia tão grande. Hoje é dia 11 de março, eu tô com 4 semanas e 1 dia de operada. As 2 primeiras semanas você sente muita dor, muito difícil as 2 primeiras semanas, mas depois as outras já foram aliviando. Se não fosse os 3 pontos estivessem abertos, eu teria levado tudo de boa. Hoje eu tô ainda fazendo algumas coisas, tem algumas outras coisas que eu não faço, eu voltei a cozinhar, eu varro a casa, mas eu não abaixo para pegar as coisas que caem no chão, eu não pego peso, eu não tô fazendo um monte de coisa. Relação sexual você não pode ter, só depois de 60 dias. Tem um monte de coisa que não tô fazendo, mas muitas coisas eu já faço. Eu evito mais pegar peso, me abaixar e fazer algo. Eu não durmo de lado, tenho 29, 30 dias que eu tô dormindo de barriga para cima. Isso para mim é uma tristeza, porque eu detesto dormir de barriga para cima. Eu tive que tomar 10 dias de antibiótico logo no início também. Eu tomei remédio para gases, porque isso doía muito também no início, e tomei anti-inflamatório e remédio para dor no início. Mas de resto, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar sobre esterectomia, sobre mioma, sobre o cisto que eu tive, sobre o médico, sobre o hospital que eu fiz a cirurgia, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom, gente? Eu quando fiquei nessa situação, eu fui procurar informações na internet. Algumas pessoas tinham alguns vídeos, algumas não com informações, muitas informações, mais dúvidas. A única coisa que eu gostaria de esclarecer é que não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia bem complicada, mas que é uma cirurgia que vale a pena fazer, porque a qualidade de vida que você tem depois é bem melhor. Eu já estou sentindo isso nesse primeiro mês. A minha anemia voltou ao normal, eu tinha uma anemia bem severa. Eu não menstruei, né, que era um sangramento que eu tinha, não era nem menstruação. E é isso, gente. Eu espero que quem tiver para passar por essa cirurgia tenha coragem, tenha força, se prepare, porque é necessário uma pré-preparação, sim, até mesmo em questão de alimentação. Eu perdi 2 quilos na cirurgia, porque meu útero estava com 2,1 kg, mas depois, no pós-operatório, eu perdi mais 5 quilos, porque eu tentei fazer uma alimentação adequada, porque não é tudo que você pode comer, gordura, fritura. Eu não tomo refrigerante mesmo, eu só tomo suco natural, mas eu tentei evitar muita coisa para poder ter uma qualidade de vida melhor e uma recuperação melhor, tá bom, gente? É isso que eu queria falar para vocês, eu queria deixar aqui meu depoimento. Espero que todos tenham boa sorte, que forem passar por esse procedimento.
confiem, esperem, tenham esperança, né? Que tudo vai dar certo, gente. Eu espero que todo mundo tenha a mesma experiência que eu tive, tenha o sucesso que eu tive também na operação, tá bom? Se precisarem de alguma informação, é só mandarem aqui as perguntas. Tchau!